Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, nossa quarta da palavra, esse mês de março nós estamos rezando, aprofundando a temática da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Do que era dividido, Cristo fez uma unidade. Por isso, Ele é a nossa paz. E hoje, na nossa quarta da palavra dessa semana, nós vamos rezar e meditar as sombras que quebram a fraternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O texto que nós escolhemos para essa quarta da palavra, profeta Isaías 58, 1 ao 12. Clama bem alto e não cesses. Amplia tua voz como o chofar. Mostra ao meu povo os seus crimes e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia após dia eles me procuram e querem conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que pratica a justiça, sem nunca abandonar o direito do seu Deus. Eles vêm pedir-me julgamento de justiça e querem estar sempre junto de Deus. Por que foi que jejuamos e tu nem olhaste? Afligimos nossa alma e nem tomastes conhecimento? Acontece que no dia do jejum continuais nos vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Jejuais continuando as contendas e rixas, e bateis nos outros impiedademente. Deixai de jejuar como até agora, para que se ocupa no alto o vosso clamor. Acaso é este jejum que prefiro? Um dia em que a pessoa se humilha, curvando a cabeça como jugo, ou deitando em silício e cinza? É a isso que chamais de jejum, um dia agradável ao Senhor? Acaso o jejum que eu prefiro não será este: quebrar os grilhões iníquos, soltar as cordas do jugo, deixar livres os quebrantados, romper com toda a opressão? Não será também repartir teu pão com o faminto, recolher na tua casa os indigentes e errantes? Quando vires alguém nu vestir, e não desprezes a tua própria carne, então a tua luz irromperá como a aurora, e tua cura virá bem depressa. A tua justiça irá à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. E quando invocares o Senhor, Ele te atenderá. Quando clamares, Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do teu meio o jugo e o dedo acusador, e a conversa maligna, se deres ao faminto teu alimento, e saciares quem está humilhado, a tua luz brilhará nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor sempre será o teu guia, e te fartará até em lugares áridos. Ele te fortificará teus ossos, e serás um jardim bem irrigado, uma fonte cujas águas não param de correr, e a tua nação reconstruirá as ruínas antigas.
Tu farás subir os alicerces que atravessa as gerações, e será chamado restaurador de ruínas, reparador de caminhos, por onde se possa passar. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, já denuncia de forma muito crua, muito verdadeira, o distanciamento que havia acontecido entre o culto e a prática do direito, da justiça, da caridade. As mesmas pessoas que se reuniam para rezar, para fazer sacrifício, para jejuar, eram as mesmas que levantavam a mão para roubar, para explorar, para impor jugo sobre os outros. E ainda perguntam por que Deus não escuta a nossa oração? Por que Deus não aceita a nossa penitência? E o profeta vai dizer, claro, porque no dia que vocês estão de penitência, vocês continuam explorando os outros. Vocês estão dentro da igreja, mas o coração é mundano. Mudai de atitude e Deus vai atender a sua prece, a sua oração. Mudai de atitude, praticai a justiça, o direito, a caridade, e Deus vai acolher a tua penitência. Hoje, queridos irmãos e irmãs, não é tão diferente. E olhando para a nossa sociedade, encontramos situações parecidas com essa. Primeiro, quantas vezes dentro da igreja, pessoas estão aqui rezando, mas continuam buscando uma economia do lucro, até uma economia da morte. Porque quando nós assistimos em nosso país, toda a nossa Amazônia sendo destruída pelo garimpo, pelo fogo, e pessoas defendendo que o importante é produzir riquezas, alimentos. Sim, precisamos das riquezas, precisamos dos alimentos. Mas será que precisamos destruir tudo? Quantas vezes encontramos pessoas dentro da igreja, ou até em nome da igreja, defendendo políticas de morte? Quantas vezes dentro da igreja encontramos esta divisão, para não dizer esse escândalo entre pobres e ricos. Um escândalo para o Senhor, pois Ele não pensou assim. Ele pensou uma humanidade vivendo a fraternidade. Ele pensou todos nós vivendo como irmãos. Então o texto de hoje, ele está no coração da Quaresma. Todos os anos, durante o tempo da Quaresma, a igreja nos propõe esse texto do profeta Isaías, para dizer, olha, o seu jejum, a sua oração, a sua penitência, só será escutada por Deus, se estiver em sintonia com a caridade. Se o seu coração se envolver na prática religiosa que você está fazendo. Por isso, a campanha da fraternidade, todos os anos, no tempo da Quaresma, não tem nada de dizer que está longe da Quaresma. Não, ao contrário, é o coração da Quaresma. Porque a campanha da fraternidade, geralmente, ela nos coloca em sintonia com essas realidades
que o profeta vai descrevendo, com o jugo, com as amarras, com a exploração, com a fome, com a indigência. E a campanha, então, nos ajuda a perguntar: a nossa oração, a nossa penitência tem nos ajudado a fazer um caminho de conversão pessoal, comunitário e social? E aí o texto termina de uma forma muito bonita. Diz: olha, mudai a vossa prática, para que quando você rezar, Deus possa responder: eis-me aqui. A tua luz possa brilhar e você possa reconstruir as ruínas da sua cidade. Que possamos de fato, nesse tempo da Quaresma, vivenciar a oração e a caridade numa sintonia profunda com a caridade, com a justiça, com a solidariedade do outro. E assim, os nossos pecados sejam perdoados, a nossa oração seja ouvida e a nossa penitência seja acolhida por Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa quarta da palavra. Se você não puder reunir seu vizinho, se estiver com medo, se tiver alguma situação difícil, faça na sua casa. Pegue esse texto, reze em família, que vai ajudar você nesse caminho quaresmal. Fiquem com Deus.